Olá, meu querido irmão, irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma boa noite a todos. Que bom que você veio até este canal, até este espaço para juntos celebrarmos a Cristo Jesus nessa data tão especial. Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Pela graça e bondade de Deus, estamos iniciando mais um momento de culto, de celebração a Jesus, o Deus que se fez homem, veio a este planeta, andou entre nós, sentiu nossas aflições, viveu nossos dramas, perseguições e injustiças maiores do que as nossas. Movido pelo seu infinito amor, nos substituiu na cruz, morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje à destra de Deus Pai reina soberanamente. No amor de Cristo está a nossa certeza de amparo, nossa esperança de vida eterna, nossa segurança de dias melhores. Por isso seguimos celebrando a Jesus com muita alegria, fazendo a nossa parte, nos prevenindo como podemos e unidos aqui como Igreja do Senhor. Vamos agora orar pela nossa nação, pela nossa igreja, por nossa geração que enfrenta um grande desafio e precisa mais do que qualquer outra coisa da força, misericórdia, amparo e da direção que vem de Deus. E vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Sandra. Oremos ao Senhor. Amado Deus, glorioso Pai, eu te adoro, Deus, na beleza da tua santidade. Eu te adoro porque tu és Deus santo, Deus justo, Deus amado, o Deus que cuida de nós. Ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor me dá de estar falando com o Senhor mais uma vez. E agora, nesta hora, Deus, nós estamos, ó Deus, todos, ó Deus, os teus servos curvados diante de ti, porque queremos, ó Deus, te adorar. Porque tu és o Deus santo, justo, que olha para nós com teu olhar de misericórdia. E nós estamos aqui, ó Deus, nesse momento a orar, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa oração. E o nosso coração está apreensivo, Senhor, porque o nosso país tem passado, ó Deus, por momentos tristes, ó Deus, triste que tem assolado muitas cidades. Ó Deus, em nome de Jesus, muitas mortes têm ocorrido, ó Deus, por causa desse vírus, ó Deus, que tem assolado a nossa cidade, o nosso bairro, até mesmo o nosso estado, o nosso Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor olhe para o nosso país com teu olhar de misericórdia. Vai tirando tudo aquilo, Deus, que desagrada ao teu coração e vai limpando a nossa mente, o nosso coração, vai nos dando, ó Deus, condição a cada dia mais de buscar o teu nome. Ó Deus, vai nos dando sabedoria de poder falar com o Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor pelo nosso município, pedir pela nossa igreja, Senhor, pelos profissionais da saúde, aqueles, ó Deus, que estão nos hospitais, trabalhando hoje, ó Deus, em prol daqueles que estão doentes, acamados, Deus, que o Senhor possa usar com as tuas misericórdias, com as tuas mãos santas, poderosas, ó Deus, e curar os teus filhos, curar esse povo, ó Deus, e principalmente, ó Deus, que o Senhor venha dar a esse povo o entendimento, ó Deus, que tu és Deus, que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode libertar de todo o mal. Nós colocamos a nossa cidade nas tuas mãos, colocamos também nas tuas mãos, ó Deus, os militares e lideranças políticas, que o Senhor venha estar, ó Deus, usando, ó Deus, com poder e graça na vida, ó Deus, todos aqueles que fazem parte, ó Deus, da liderança política, Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, a cuidar de cada um. Abençoa o nosso presidente,
Ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, Deus. Dê a ele autoridade dentro do teu Espírito Santo, ó Deus, para que ele possa, ó Deus, tomar as decisões, que ele venha fazer, ó Deus, aquilo que lhe apraz, ó Deus, o que é da tua vontade, porque nós bem sabemos, ó Deus, que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E nós pedimos ao Senhor, contempla o teu servo, aonde quer que ele estiver, Senhor Deus, dê a ele sabedoria, vindo dos altos céus. Ó Deus, abençoa também, ó Deus, os comerciantes, os trabalhadores, ó Deus, que estão nas ruas trabalhando. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa contemplar os teus filhos, cuida de cada um, livra, Senhor, de todo mal. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós pedimos também por aqueles, ó Deus, que já estão desempregados. Ó Deus, tenha misericórdia, supra as necessidades desse povo. Ó Deus, não deixe eles passar falta do alimento. Ó Deus, dê saúde a eles, ó Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o dono da vida. Foi o Senhor que dá vida e dá vida em abundância. E nós pedimos ao Senhor, porque o Senhor pode nos dar saúde, dar força, ó Deus, para nós trabalharmos, para conseguirmos o alimento para a nossa mesa. Então eu peço por aqueles que estão desempregados, que às vezes querem trabalhar, mas não há emprego, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Senhor contempla, Pai, estas vidas e ajuda, ó Deus, o teu povo, ó Deus, o teu povo, ajudar aqueles que precisam, ó Deus, que é o nosso irmão, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, estar diante do Senhor, com as nossas mãos, ó Deus, cheias de fazer, ó Deus, o bem para o próximo. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos sabedoria vindo dos altos céus, para que nós possamos cuidar, Senhor, das pessoas, ó Deus, necessitadas. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todo o povo espalhado por toda a face da terra, aqueles que estão internados nos hospitais, ó Deus, que muitas vezes não vê uma solução para a cura, mas eu sei, ó Deus, que Tu pode todas as coisas, e eu creio no Senhor, eu creio nas Tuas promessas, ó Deus, o Senhor é o Deus que cumpre as suas promessas. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro, ó Deus, aos nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo, ó Deus, que for da Tua vontade, que o Senhor esteja realizando. Abençoa a Tua igreja aqui na Vila do Sol. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, em breve que o Senhor resolva essa solução para que nós possamos estar junto com o nosso irmão, abraçando, ó Deus, confraternizando com o nosso irmão. Pai querido, em nome de Jesus, nós te oramos, nós pedimos pelo nosso pastor, dê sabedoria ao nosso pastor Paulo José. Senhor, abençoa sua esposa, seu filhinho Leonardo, a irmã Denise. Senhor, dê sabedoria a esta família, Senhor, para conduzir este rebanho. Pai, nós te pedimos, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que nós temos um Deus, que é um Deus poderoso e que cuida de nós. E continuas-nos, ó Deus, nos abençoar, nos dando sabedoria, Senhor, para estar falando com o nosso vizinho, com o nosso próximo. Dê sabedoria para nós estar cuidando, ó Deus, da nossa saúde. Nós te pedimos, Pai, porque sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos, ó Deus, certo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos seguir a nossa celebração a Jesus com um monólogo realizado pela nossa irmã Denise, que fala muito dentro da temática da Páscoa que estamos celebrando hoje. Vamos ouvir esse monólogo. Eu não queria ser cruz, de Valdinete Afra Bulhões. Nasci e cresci numa linda floresta nos arredores de Jerusalém. Assim, podia ver os campos salpicados de ovelhas, o vai e vem das pessoas pela estrada e seu casario que se espalhava no vale. Constantemente, seus moradores vinham até a floresta em busca de madeiras para serem usadas em construções, fabricações de móveis e usos diversos. E eu aguardava com ansiedade o dia em que seria escolhida. Desejava que me transformasse em algo de grande utilidade,
Finalmente o meu dia chegou. Vieram os lenhadores com a fisionomia estranha, cortaram-me, arrastaram-me morro abaixo. Ai, confesso que eu estava tão emocionada, cheia de curiosidades. O que iriam fazer de mim? Os homens trabalhavam depressa. Em pouco tempo finalizaram a tarefa. Tcharam! Qual seria a minha finalidade? Quando um dos homens respirou aliviado, enxugando o suor do seu rosto, falou: a cruz está pronta. Senti um calafrio. Cruz? Eu? Havia me transformado em algo tão repelente. As pessoas que vinham até a floresta comentavam coisas horríveis sobre cruz. Falavam da humilhação, vergonha e sofrimento de quem se era submetido a esse trágico castigo. A minha emoção acabou como um encanto, dando lugar a uma grande decepção. Sabe, gostaria de ser útil, algo belo e importante. Eu não queria ser cruz. Fiquei pensando, que infeliz iria agonizar em meus braços. Foi quando de repente vi uma multidão enlouquecida, gritando e praguejando. Entre eles um jovem completamente diferente dos demais. O seu rosto era sereno. Quanta ternura possuía o seu olhar. Sabe, eu conhecia aquele caminhar que inúmeras vezes passou pela estrada, sempre acompanhado, de uma grande multidão. No domingo passado mesmo, ele entrou na cidade com um grande acompanhamento. Ai, era lindo de se ver. As pessoas cantavam músicas lindíssimas, chamavam-no de rei, atiravam suas capas e galhos na estrada para que ele passasse. Não entendo, não faz sentido. Por que essa mesma multidão está tão enfurecida? O jovem deixava transparecer muita tristeza, principalmente quando me observava. Ai, aquele olhar me deixava desconcertada, porque ele deixava transparecer o sofrimento da sua alma. E foi nesse momento que um dos carrascos gritou assim: vamos, Jesus, pegue a sua cruz. O quê? Não pode ser. Foi aí que eu entendi, eu iria ser o castigo do meu Criador. Naquele momento, se eu tivesse pernas, teria fugido. Ele não iria aguentar comigo, eu era muito pesada. No entanto, o carrasco chicoteava, obrigando a carregar-me. E com dificuldade sobre-humana, Jesus colocou-me sobre os seus ombros. Um mal-estar terrível se apoderou de mim, por estar fazendo parte da maldição em que o Filho de Deus havia se submetido. Ah, como eu seria feliz se tivesse sido a humilde manjedoura que serviu de berço para o menino Jesus. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser apenas pedacinhos de madeiras para que o menino Jesus brincasse comigo. Mas eu não queria ser cruz. Ah, como eu gostaria de ter me tornado um dos móveis fabricados pelas mãos ágeis do carpinteiro de Nazaré. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser o banco em que Jesus estava sentado quando Maria ungiu os seus pés como prova de amor e gratidão. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser o barco, aquele barco que Jesus dormia sossegadamente, enquanto o mar se agitava em grande tempestade. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser o banco do templo, que inúmeras vezes Jesus sentou-se para cultuar ao Pai. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser a mesa
A mesa que Zaqueu ofereceu um delicioso banquete a Jesus. Eu não queria ser cruz. Gostaria de ser um dos carvalhos do Monte das Oliveiras para proteger o Senhor Jesus enquanto orava ao Pai. Eu não queria ser cruz. Eu não queria subir ao Gólgota, dilacerando as costas de Jesus. Eu não queria ser cruz. De tudo, me resta um consolo para todos que aceitarem a Jesus Cristo. Sou símbolo de redenção, sou símbolo de salvação. Que bênção, queridos! Vamos seguir nossa celebração lendo a palavra de Deus, textos que se encontram em Salmos, no capítulo 127, versículos 1 e 2, e também o Salmo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, irmãos? É um texto que nos fala sobre o cuidado de Deus para com o seu povo, no qual devemos depositar toda a nossa esperança como igreja de Jesus. Vamos seguir louvando ao Senhor com a equipe de cânticos. Vamos adorar ao Senhor com muita alegria, acompanhando os nossos irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar. Diz a palavra de Deus que Ele levou sobre si as nossas dores. O amor do nosso Deus é um amor grandioso. Deus tem um amor tão grande por nós. Isso nos constrange. Como pode me amar assim? Como pode o Senhor Jesus se entregar assim por mim? Levar sobre si as nossas dores, o pecado que era meu. Isso nos constrange por tão grande amor de Deus por nós. Um Deus tão grande. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou?
dia começou em ti. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia,
Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez, nos preparando para a reflexão da palavra de Deus, pedindo que Deus nos dê corações e ouvidos sensíveis à sua voz e também que o Senhor nos conduza pela direção do teu Santo Espírito nesse momento em que vivemos. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Em ti repousa a nossa fé, a nossa esperança. Nós cremos e descansamos no seu zelo e no seu infinito amor. Pai, nós vivemos dias de uma luta diferente e para nós muito difícil, mas nós sabemos que para o Senhor nada é difícil. A sua mão poderosa, o seu infinito poder e amor, a sua misericórdia pode nos dar amparo nesse momento que tanto precisamos. Por isso buscamos no Senhor resposta. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor repreenda esse vírus que assola a humanidade em nossos dias e que, ó Pai, o Senhor possa nos conduzir vitoriosamente, que o Senhor esteja guardando a tua igreja, ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando, nos dando direção, sabedoria para lidar com esse momento. E, acima de tudo, nesse momento que estaremos refletindo em sua palavra, te suplicamos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, para que, ó Pai, possamos entender a mensagem além da letra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e, por sua verdade, nos conduzir nos dias que vivemos. Essa é a oração que fazemos a Ti, desde já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Para a nossa reflexão dessa noite, nós estaremos lendo o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Estaremos lendo e refletindo nesse texto a partir do tema A Ressurreição de Cristo. Lucas 24, de 13 a 35, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Hoje vivemos uma Páscoa diferente, talvez, de qualquer outra que tenhamos vivido. Fugindo ao habitual, as famílias hoje evitam se reunir em um ato de amor e preservação. A igreja segue o mesmo ritmo, solidária e responsavelmente, sem deixar de lado suas convicções e o exercício de sua fé. Hoje celebramos de forma especial um Deus vitorioso e vivo que prevaleceu sobre a morte, que deu sua vida por nós, mas ressuscitou, está à destra de Deus Pai, onde vive e reina para todo sempre, e um dia voltará para buscar a sua igreja e reuni-la em uma grande assembleia celestial, onde celebraremos o Cordeiro eternamente. Acometidos de tal circunstâncias em que vivemos, que tem sido cansativa e desafiadora emocional e espiritualmente, para muitas pessoas hoje a melhor notícia seria o fim dessa pandemia, o fim da quarentena, do risco de contágio, a volta à normalidade da vida social, comercial e congregacional. Mas, queridos, as melhores notícias que o mundo já ouviu, e você pode ouvir nessa vida, vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina num funeral, mas em uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos a um Cristo que esteve morto, mas está vivo, e não um Cristo que esteve vivo, mas está morto. A morte é o rei dos terrores, mas ela foi vencida por Jesus. Ele arrancou o arguilhão da morte, como diz lá em 1 Coríntios 15, versículos de 54 a 57, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus, como analisaremos nesse texto, destacando em primeiro lugar a importância da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é o fato mais extraordinário e marcante na história da humanidade. A partir da entrega de sua vida por amor e sua ressurreição prevalecendo sobre a morte, foi consumado o livre acesso dos que creem e se apropriam dos benefícios do sacrifício de Cristo na cruz ao lar eterno de glória sem igual. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança. Viveríamos apenas focados nas realizações dessa vida e, como diz 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis de todos os homens. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança de um céu como herança seria convertida no pesadelo de um inferno inevitável. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria a maior perda de tempo da história. Mas nós sentimos a vida de Cristo pulsando em nossa realidade espiritual, pois como diz lá em Romanos 8, versículos 16 e 17, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O fato que mudou a história é que Cristo ressuscitou. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, Confúcio e tantos outros assim chamados deuses, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte, ele está vivo pelos séculos
dos séculos. Em segundo lugar, evidências da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Tentando concorrer contra essa verdade, já disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz e ao ser colocado no túmulo ele reanimou-se. Disseram que os discípulos roubaram seu corpo. Disseram que as mulheres foram no túmulo errado. A verdade é desafiadora. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos apóstolos sem Tomé, aos apóstolos com Tomé, aos 7 apóstolos no mar da Galileia, a uma multidão de 500 irmãos, a Tiago, a Paulo, a Estevão, a João na ilha de Pátimos. Os discípulos de Cristo proclamam essa verdade ao longo da história. O grande sermão de Pedro, em Atos 2, no Pentecostes, teve como ponto principal a ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastaria ter apresentado o corpo dele naquela manhã e o cristianismo teria sido esquecido. Mas o corpo de Jesus, que muitos esperavam ver no túmulo, caminhava ressurreto naquele dia. Os discípulos, acuados pelo medo, desânimo, pessimismo, foram poderosamente encorajados e transformados em sua fé ao ver Jesus ressurreto. Tornaram-se ousados, valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram ameaças, açoites, prisões, morte, martírio, sem jamais recuar. Eles não teriam morrido por uma mentira, irmãos. A perseverança dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição de Cristo Jesus. A igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha desta verdade. Gente de todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se em torno desta verdade suprema e ela tem sido proclamada ao longo dos séculos, levando salvação, transformação e graça a todos aqueles que creem e entregam sua vida àquele que venceu a morte. Em terceiro lugar, como estavam os discípulos antes do impacto da ressurreição de Cristo Jesus? Os discípulos de Jesus, irmãos, sentiram profundamente o golpe de sua crucificação. A esperança parecia ter fugido de suas vidas. Seus olhos estavam cegos a respeito da proximidade de Jesus. Muitas vezes nós caminhamos pela vida assim, sentindo-nos vencidos, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado, como se Jesus não estivesse conosco. Os olhos dos discípulos estavam tapados a respeito do relato das Escrituras, como vemos aqui no versículo 25. O medo gera a incredulidade e bloqueia a nossa visão do que Jesus está fazendo. Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos. Mostra-lhes como todas as coisas que estão na Escritura apontam para ele e para a sua vitória sobre a morte. Mas eles não compreendem. Não entendem, não porque falta luz, mas porque lhe falta visão. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, caminhamos pela vida cabisbaixo, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte que o bem, que as circunstâncias são mais determinantes sobre nós do que o cuidado de Jesus. Os olhos dos discípulos estavam fechados a respeito do testemunho de seus irmãos, como vemos nos versículos de 22 a 24. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo, as promessas de Jesus de que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, o túmulo vazio, as mulheres que o viram ressurreto, os anjos que deram testemunho da sua ressurreição. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvida. Hoje tem muita gente vivendo esse reducionismo, vamos dizer assim. Olhando as circunstâncias com a comoção do momento, interpretando-as pelas más notícias que rondam, quando, na verdade, o rumor de morte não pode afetar a vida que há em Cristo Jesus e que nos foi dada por sua graça mediante a fé. Os pés dos discípulos já se preparavam para a fuga. Embora houvesse várias evidências da ressurreição,
Aqueles 2 discípulos se acovardaram. Eles desistiram de tudo. Desistiram do discipulado, desistiram de crer, desistiram da sua caminhada de fé. Botaram o pé na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. Tem muita gente que vive um projeto de vida assim. Sua história termina na sexta-feira da paixão e não no domingo da ressurreição. Gente que abandona a igreja, volta triste, decepcionado e sem esperança para o seu passado sem Deus. Emaús ficava ao oeste e o dia já estava se pondo. Caminhavam para o entardecer, caminhavam para o acaso, não sabiam para onde ir. O cristão não caminha para o acaso. Nós caminhamos para o amanhecer, firmes na palavra, confiantes e focados em Jesus. Assim como diz em 2 Pedro 1, versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Não se desespere com a sexta-feira da paixão. Olhe para o domingo da ressurreição. Não viva como um vencido, mas como um vencedor. Jesus ressuscitou, irmãos. E o que a Bíblia nos diz é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Os discípulos estavam com o coração tomados de profunda tristeza. Estavam tristes quando deveriam estar exultando de alegria. Quando, às vezes, a nossa vida é uma via sacra de lamento, dor e tristeza, nós não conseguimos enxergar as coisas com clareza e tomar posse da alegria que está na ressurreição de Cristo. A vida cristã é uma vida de esperança e de alegria, irmãos. É hora de sacudir o jugo de tristeza do seu coração, de sua família, de seu trabalho. Em Cristo a paz que excede todo entendimento. A alegria indizível e cheia de glória. Em tempos de tormenta, devemos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Devemos lembrar do que Deus nos disse lá em Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de mal, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Devemos nos lembrar do que Deus disse lá em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Os corações dos discípulos estavam perturbados pelo drama do sofrimento do justo. Pelo drama do sofrimento do justo. Como conciliar o fato de Jesus ser amado de Deus, poderoso em obras e palavras, e mesmo assim ser pregado na cruz como um criminoso? Talvez esta seja também a sua angústia. Ver o justo sofrendo, o piedoso sendo injustiçado, o inocente pisado. Como conjugar o amor de Deus com o sofrimento do justo? Por que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Porque às vezes somos empurrados para o epicentro da crise? Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças terríveis acometem aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Nos perguntamos isso muitas vezes, porque é mais fácil entender que a obediência só vai nos levar a lugares bonitos, e não a fornalha de fogo, a cova de leões, a cruz em um lugar chamado Monte da Caveira. É mais fácil aceitar que a obediência nos livra da tempestade e não que nos leva para ela. Mas a presença dos problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus, nem que Deus esteja indiferente à nossa dor, irmãos. Na verdade, a vida cristã nessa terra não será sempre um paraíso, mas também um campo de lutas. A diferença entre o salvo e o não salvo não é o que acontece a ambos, mas sim o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. Jesus disse que o insensato constrói a sua casa na areia, mas o sábio a edifica sobre a rocha. Sobre as duas casas cai a mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento na parede, bate o mesmo rio no alicerce, uma casa cai e a outra permanece em pé. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual cada uma foi construída. O cristão enfrenta as mesmas intempéries que as demais pessoas, mas a tempestade não destrói.
antes revela a solidez da sua confiança em Deus e o deixa cada vez mais forte e preparado. Os irmãos lembram de Davi? Quanta luta, meu Deus! Mas cada uma delas o levaram a um patamar maior. O urso veio e preparou Davi para o leão. O leão veio e preparou Davi para Golias. Golias veio e preparou Davi para Saul. Saul veio e, por fim, preparou Davi para o trono. Deus permite situações aparentemente impossíveis em nossas vidas para nos levar a lugares maiores. Quando chegamos no limite, Deus chega com a sua providência. O limite de Moisés era o mar, Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaque, Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, Deus lhe deu um filho. O limite de Pedro era o barco, Deus lhe fez andar sobre o mar. Os limites dos discípulos, como nós vemos nesse texto, era a crucificação de seu mestre, mas Jesus ressuscitou e hoje vive e reina para sempre. Portanto, erga a cabeça e fortifique o teu coração. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado. É o caminho dos sonhos desfeitos. É o caminho da esperança morta. É o caminho da falência dos projetos. É o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Mas olhe para Jesus e não desanime. A cruz e o túmulo estão vazios. Jesus está no trono. A morte não reina sobre ele. Ele é quem reina sobre a morte. Portanto, descanse em Deus, igreja. Em quarto lugar, o impacto da ressurreição de Jesus. O impacto da ressurreição de Jesus. Jesus revelou pelas Escrituras que os discípulos poderiam encontrar a verdade sobre eles ali. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Hoje muitos crentes estão buscando conhecer a Jesus fora das Escrituras. Se você examinar as Escrituras, como Jesus orienta em nosso texto, encontrará um Deus vivo, onisciente, onipotente, onipresente no controle de tudo. E quando entendemos que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, tristeza, desesperança, incredulidade. Quando temos comunhão com Jesus vivo, nosso coração arde. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual, o marasmo. Ir à casa de Deus é alegria, orar é necessidade, louvar a Deus é um prazer, andar com Jesus é o sentido da vida, irmãos. Quando os nossos olhos, os olhos dos discípulos foram abertos, seus pés se tornaram velozes para proclamar a ressurreição. Quem tem os olhos abertos, coração ardente, tem também pés velozes para falar de Jesus. Nem a distância, nem noite os prende. Eles voltam para ter comunhão e para proclamar que Jesus está vivo. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra é que Jesus venceu a morte. A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés dos discípulos de Emaús. E em você? Que tipo de impacto a ressurreição de Cristo tem provocado? Você tem caminhado pela vida anunciando a Jesus? Você tem crido e anunciado o Cristo ressurreto? O Senhor nos encontra, irmãos, nas nossas angústias, nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra. Ele abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração, os nossos lábios para falar da verdade, da vida que há em Cristo Jesus. Que iniciemos nossa semana assim, com alegria em anunciar que Jesus vive, que há esperança e podemos descansar em seu poder, em sua graça. Essa tempestade vai passar, nós cremos que Deus está no controle de tudo, porque é um Deus que está vivo e está no trono. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e nos dê uma semana abençoada, dirigida pela sua santa verdade. Amém.